Olá, amigos, muita saudade de vocês. E conforme eu havia dito na reunião, a gente vai continuar o assunto de química a ser abordado. A sequência agora é a tabela periódica. Vai ser um grande desafio para nós, porque a tabela periódica ela é de fundamental importância para o estudo da química geral. Tudo bem? Caríssimos, está aqui a tabela periódica, uma tabela diferente, tá? Aqui tem alguns exemplos de materiais feitos com determinado tipo de elemento químico. Inclusive no livro de vocês, tá? Tem uma tabela parecida com essa. Falando em livro, está na página 74 o estudo da tabela periódica. Na verdade, é uma sequência dessa parte do estudo do átomo, que até agora nós vivenciamos, tá bom? A tabela periódica, ela traz aqui os elementos químicos conhecidos, inclusive a tabela moderna já tem os elementos químicos que foram inseridos há 4 anos atrás. São 5 novos elementos que foram incluídos na tabela periódica moderna, tá certo? O que eu devo saber a respeito da tabela periódica de antemão? Primeira coisa, como os elementos químicos estão classificados na tabela periódica? De convenção podemos dizer hidrogênio, tá? O hidrogênio tem uma classificação à parte, porque ele está presente nos compostos, né, nas substâncias orgânicas, completando as 4 ligações do carbono. Ele está presente nas substâncias inorgânicas, no caso os ácidos, no caso das bases, tá? O hidrogênio naturalmente ele é um gás, um H2. O hidrogênio está presente em vários tipos de moléculas, seja, como eu acabei de explicar, em orgânicas ou inorgânicas. Então, podemos dizer que o hidrogênio tem uma classificação à parte na tabela periódica. Essa localização do hidrogênio é por causa do seu número atômico, tá bom? Os elementos químicos também são classificados por metais. Se vocês observarem na tabela, os metais são a grande maioria dos elementos químicos. Muitos, é lógico, conhecidos. Ferro, cobre, alumínio, né, que é o metal mais abundante aí do planeta, né? Alguns de fácil reação química, sódio, o potássio, né? Sódio e potássio, mas na forma de íon, como tem no nosso organismo, tá certo? Não metais, que são poucos, os não metais estão concentrados aqui, ó, nessa parte da tabela periódica. Não metais, são poucos, né? Mas muito conhecidos por vocês. Os gases, o oxigênio, o nitrogênio, tá? O cloro, o iodo, tá certo? E finalmente os gases nobres, que são os últimos elementos da tabela periódica. Então, são esses os elementos químicos que compõem a tabela periódica: metais, não metais, gases nobres e o hidrogênio. Tabelas antigas, por isso tomem cuidado quando vocês pesquisarem uma tabela periódica. Tabelas antigas traziam também semimetais, ou como classificação. Hoje não se usa mais denominação semimetais, tá bom? Hidrogênio, metais, não metais e gases nobres. O que vocês precisam saber agora é a divisão da tabela periódica: horizontais e verticais. As horizontais nós chamamos de períodos ou linhas. São 7 períodos ou 7 linhas. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Tá? Primeiro período ou primeira linha, segundo período, terceiro período até o sétimo período. Tá?
Se vocês lembrarem da distribuição eletrônica, temos o que? 7 camadas eletrônicas ao redor do núcleo do átomo. Então, cada período corresponde a uma camada eletrônica. Os elementos que estão no primeiro período só tem a camada K preenchida. Quem está no segundo período tem a camada K e L preenchida. Quem está no terceiro período tem a camada K, L e M preenchida e assim por diante. Tá certo? De antemão, também, olha na tabela periódica, ela está numerada em ordem crescente de número atômico. O Z, número atômico, ele está na ordem crescente de número atômico. O hidrogênio é número 1, o gás hélio é o número 2. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até 18, tá? E assim, 19, tá? Até 36, e assim por diante. Cada período corresponde a uma camada eletrônica, tá? Por exemplo, os elementos do quinto período, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Todos os elementos do quinto período vai até a camada O preenchida. Tá bem? Então, cada período corresponde a uma camada eletrônica. E a outra divisão são as linhas verticais, que nós chamamos de grupos, ou colunas, ou famílias. Quantas são? 18. Tá? Grupo 1, ou coluna 1, ou família 1, grupo 1, grupo 2, grupo 3, 4, 5, até chegar no 18. Tá? Cada grupo tem um subnível energético. Tá? Por exemplo, todo mundo que está no grupo 1, o seu subnível energético é o S1. Então, todo mundo que está aqui no primeiro grupo termina no S1. Todo mundo que está no segundo grupo termina no S2. Todo mundo que está no terceiro grupo termina D1 e assim por diante. Tá? Ó, D1, D2, D3, D4 até o D10. Né? Subnível D vai até o 10, né, gente? Então, todo mundo que termina no subnível D10 é do grupo 12. Tá? Depois, no grupo 13, termina no P1, no grupo 14, P2, até chegar no grupo 18, que todo mundo termina no P6. Tudo bem? Então, ó, essa é a dica para vocês lembrarem período e grupo. Essa é a denominação oficial, gente. A gente fala período, as horizontais, e grupo, as verticais. A gente não costuma mais falar nem família nem coluna, é grupo, tá? E só quase finalizando, gente, olha na tabela. Todos os períodos terminam num gás nobre. Única exceção, o sétimo período. O sétimo período, ele é incompleto. Por que é incompleto? Porque amanhã depois alguém descobre um elemento químico e vai encaixar no sétimo período, tá? Então, todo período termina no gás nobre. Todo período termina no gás nobre, com exceção do sétimo período, tá? Então, gente, é isso. As primeiras considerações de tabela periódica. Como estão classificados os elementos químicos na tabela: hidrogênio, metais, não metais, gases nobres. A divisão da tabela, períodos e grupos, tá? E a propriedade, particularidade de cada um período. Cada período corresponde a uma camada eletrônica, particularidade e propriedade de cada grupo.
pelo subnível energético, eu consigo descobrir a coluna. Tá certo? Então, de antemão guardem essa teoria, que na próxima aula vamos usar o diagrama de Pauling, a distribuição eletrônica, para localizar um elemento químico, tá? E já dando continuidade no estudo para as ligações químicas, tá bom? Então, grave isso, classificação da tabela, tá? E a divisão da tabela, tudo bem? E na próxima aula, esteja com a tabela na mão e também a distribuição eletrônica, tá bom, gente? Saudade de vocês, até a próxima aula, cuidem-se bem, fiquem em casa, beijo no coração, fiquem com Deus.